Todo mundo acha que é um conto? Vamos lá? É um conto ou não é? É sim ou não, gente? É um conto ou não é? Não? Por que não é? Hã? É uma crônica? Vamos, quem disse não? É um conto, gente. Ela acertou. Aqui ela foi retirada, é um fragmento de uma história, né? Ela tem a continuação. Porém, tem uma observação. Ela não é uma história real, né? Toda história narrada, a literatura, ela não trata de uma história real. Depende muito do escritor. Normalmente, quando a gente se trata de um conto, a gente trabalha muito com a imaginação, né? Porque quem foi que contou para ele que essa galinha viu essa sombra? Né? Então é fruto da imaginação. A literatura é fruto da imaginação. Pode ter alguns aspectos reais? Pode. Mas ele trata muito uma questão que é real. A galinha medrosa. Tem muita gente que é medrosa? Tem. Então ela vai o quê? Ela dialoga com a realidade. Porém, ela não é uma história real, ela é uma história fictícia. Certo? Mas tem muitos aspectos que dá para fazer uma reflexão sobre aspectos relacionados à vida humana, aos aspectos reais. Certo? Justamente a questão do medo, que é bem retratado dentro do conto. Certo? Então, é uma temática que dá para ser abordado e relacionado com a vida real. Porém, ela não é uma história real. Certo? Então, a narrativa curta. Lembrando que esse é um conto o quê? Contemporâneo. Por quê? Lembra da estrutura daquele outro conto? Lembra da estrutura daquele outro conto? Como era? Ele era esses parágrafos assim? Não, né? Os parágrafos dele eram o quê? Completo. Né? Era como se fosse um texto corrido sem parágrafos. Então, essa é a literatura contemporânea, que vai ter toda essa quebra da estrutura do texto. Vai vir a forma livre de escrever. Você pode colocar uns versos um pouco, uma linha um pouco maior, outras menores. Então vai ter a pessoa vai ser livre para escolher a forma como é que ele vai escrever o texto. Então o outro texto é um pouco mais antigo, então ele segue uma regra, que é a regra de